Meus queridos, a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Anderson Ferreira, pastor do setor residencial Cochipó, Cuiabá. Quero ler a palavra de Deus com você nesse instante, que diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse texto nos fala do arrebatamento da igreja. Nós, a Igreja de Cristo na terra, aguarda com ansiedade o arrebatamento. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Aleluia, ele disse que iria e voltaria para nos levar para estar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é arrebatamento? Arrebatamento será a retirada da igreja da face da terra de uma forma sobrenatural. Meus queridos, nós seremos arrebatados para estarmos com o Senhor eternamente. Este acontecimento constitui-se um dos maiores milagres de todos os tempos, porque conforme Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o arrebatamento vai acontecer no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que foi escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, o arrebatamento será um dos maiores milagres, ou o maior milagre de todos os tempos, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados. Todos nós juntos, num momento, receberemos corpo glorificado, corpo incorruptível, e estaremos sempre com o Senhor, encontraremos com Ele nos ares. Meus queridos, o arrebatamento não tem lógica para os seres humanos, não tem lógica para a ciência, porque nós sabemos que a lei da física nos diz que tudo que é lançado para cima tende a cair para baixo, a lei da gravidade, mas no arrebatamento nós seremos elevados às alturas, ao encontro do Senhor nos ares. O arrebatamento é a maior esperança da igreja. O arrebatamento é uma promessa do Pai para nos tirar dessa terra de trevas, dessa terra de calamidade. Aleluia. Malaquias capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz que nascerá o sol da justiça. Aleluia. Mas eu quero te dizer que o arrebatamento, existem provas que o arrebatamento vai acontecer, que a igreja será arrebatada. O testemunho dos escritores sagrados, por exemplo, Jó capítulo 19, versículo 25, Paulo diz também, o escritor aos Hebreus capítulo 10, versículo 37, nós seremos arrebatados. Duas pessoas na Bíblia Sagrada não experimentaram a morte. Enoque e Elias foram levados aos céus sem experimentarem a morte. Meus queridos, também os anjos que apareceram para os irmãos que estavam ali
ali no Monte das Oliveiras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando os discípulos estavam vendo o Senhor Jesus sendo assunto aos céus, apareceu 2 anjos e disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi tirado, assim como vistes ir, assim mesmo ele há de voltar. A primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus vai ter uma diferença. Muitos dizem que Jesus, se Jesus voltar, ele será crucificado novamente, será escorraçado pelos homens. Isso é mentira, porque na primeira vinda de Jesus, ele veio como cordeiro, mas na sua segunda vinda, ele virá como leão. Na primeira vinda de Jesus, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Na segunda vinda de Jesus, ele virá montado num cavalo branco. Na primeira vinda de Jesus, ele apanhou com varas, mas na segunda vinda, ele regerá as nações com vara de ferro. Na primeira vinda de Jesus, ele veio como advogado. Na segunda vinda, ele virá como juiz. Na primeira vinda de Jesus, ele veio despido de glória, mas na segunda vinda, ele virá revestido de glória, com todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira vinda, ele recebeu coroa de espinhos, mas na sua segunda vinda, ele já estará com a coroa de glória. Na sua primeira vinda, ele veio para os judeus, mas na primeira vinda, ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores para todas as nações. Mas existe uma condição que eu quero te dizer para que você seja arrebatado. A primeira condição para você ser arrebatado é ter uma vida de santidade, porque Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia! A igreja que vai subir, ela tem o rosto de Cristo, ela parece com Cristo. A igreja que vai subir, ela não se rende ao mundo, ela não se prostra diante deste mundo. A igreja que vai subir, ela tem vestes brancas, não tem vestes manchadas pelo pecado. A igreja que vai subir, ela é santa, ela é pura, ela é imaculada, ela é comprada pelo sangue do Cordeiro. A igreja que vai subir, ela é prudente, ela é sensata, ela agrada o noivo. Portanto, meus queridos, eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que Jesus edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja será arrebatada. A igreja de Cristo, ela clama pelo arrebatamento, pois a última oração da Bíblia é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você sinta cada dia mais desejo do arrebatamento. Se prepare, porque Amós capítulo 4 e versículo 12 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara a tua vida, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto está perto. Deixe a maldade, deixe a impiedade, deixe esse mundo mau e venha para Cristo, que te ama, que te salva e que te vai preparar para o arrebatamento. Amém.